Meus irmãos, graça, paz de Jesus, amém? Na vida de cada um de nós, muito bom estarmos juntos para adorar a Deus, para meditar na palavra, compartilhar experiências, crescer na nossa caminhada cristã, nos fortalecendo e também sendo despertados para a missão que o Senhor tem colocado diante de nós. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, Atos no capítulo 2, e nós vamos fazer a leitura do texto, Atos capítulo 2, do versículo 42 em diante. Diz assim a palavra do Senhor para nós: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Graças a Deus. Nós temos um tema proposto para podermos nos aprofundar nele ao longo da semana, através das mensagens, dos estudos, que é a prática da adoração. E esta é a temática do mês, adoração. Estamos falando sobre isso, estamos meditando a respeito de adoração. Irmãos, o texto que nós lemos, eu sempre fiz uma abordagem neste texto pensando no crescimento da igreja, como era a igreja lá no tempo dos apóstolos, apresentado para nós no livro de Atos. E especialmente nós que temos aí uma caminhada já com esta abordagem da igreja, tanto na realidade do grupo grande, quanto na realidade do grupo pequeno. Este texto, ele tem um significado muito forte quando nós fazemos esta abordagem do crescimento e da vida da igreja. Mas eu ainda não havia sido despertado para o fato de que este texto fala também da prática da adoração na vida da igreja. E o nosso foco aqui será a prática da adoração na vida da igreja à luz deste texto. Nós não vamos falar da abordagem crescimento da igreja, a vida da igreja no seu sentido de crescimento e de funcionamento, mas com foco, com a lupa da adoração a partir deste texto. E quando nós olhamos para este texto com a lupa da adoração, nós percebemos que o texto oferece para nós, eu vou citar 4, mas pelo menos 4, é claro que tem outros, 4 elementos indispensáveis à prática da adoração.
E eu quero apresentar estes elementos para os irmãos e falar um pouquinho a respeito de cada um deles. Então, é isso que Deus colocou no nosso coração para trazer para os irmãos. O primeiro elemento indispensável à prática da adoração que nós queremos apresentar é obediência à palavra. Obediência à palavra. O versículo 42 diz que e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Esta expressão doutrina dos apóstolos, ela tem este significado, este sentido para nós, porque os apóstolos, eles eram de fato a expressão clara da palavra e da vontade de Deus diante da igreja. Por meio dos apóstolos, Deus estava falando a sua vontade, Deus estava direcionando a igreja, de modo que não somente aqueles que estavam chegando, para a vida da igreja por meio da conversão a Jesus, mas também aqueles que já estavam, todos eles estavam com seus corações abertos e dispostos a acatar o ensinamento que os apóstolos estavam entregando e ensinando e passando para a igreja como sendo a palavra do Senhor, e havia uma inclinação à obediência à palavra que era ministrada. Não existe adoração desvinculada da palavra. Não existe. É isso que nós aprendemos. Toda a nossa adoração a Deus precisa estar de acordo com a palavra. É a palavra que revela Deus e também a sua vontade para nós. Nós não temos como conhecer Deus e a sua vontade, senão pela palavra. É a palavra que revela Deus e a vontade dele para nós. Então toda a nossa vida, hábitos, atitudes, pensamentos, tudo que nos envolve, precisa estar alinhado à palavra. E este alinhamento da vida, com tudo que envolve a vida, este alinhamento com a palavra, tem um nome, se chama obediência. Obediência não é um sentimento, não é simplesmente uma boa intenção, mas obediência é o alinhamento da vida à palavra, o ajustamento da vida à palavra. Portanto, nós já temos afirmado em outras ocasiões e lugares que obediência é um comportamento alinhado, ajustado à palavra. Então significa obediência este alinhamento. E não há nada mais que agrade a Deus senão a obediência. Nós aprendemos isto naquela expressão que temos na Bíblia, 1 Samuel 15, 22, que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, o que agrada a Deus não são nossas práticas religiosas, os nossos, digamos, rituais, não. É um coração obediente, submisso a Deus. Isto sim agrada ao Senhor, e nada é mais importante do que isto. De acordo com a palavra, a obediência mostra o quanto nós amamos a Deus. Jesus fala isso em João 14, 21, que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E o Pai se manifesta, a nós quando obedecemos os seus mandamentos, e acontecerá uma intimidade, acontecerá um relacionamento muito forte, muito precioso, a partir da obediência da nossa vida a Deus.
Adorar é manifestar amor a Deus. Você ouviu isso? Adorar é manifestar amor a Deus. Não simplesmente, emocionalmente falando, ou apenas de palavras, mas é por meio da obediência que nós estamos aqui aprendendo. Portanto, o primeiro elemento indispensável à adoração, à prática da adoração que nós apresentamos para os irmãos. Vamos ver se os irmãos estão ligados aí. É obediência. Obediência à palavra. Amém. Amém. É o primeiro elemento. Vamos para o segundo, então. O segundo é a comunhão. Comunhão com os irmãos. Amém. Comunhão com os irmãos é o segundo elemento. E o texto fala disso para nós. Veja o versículo 42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A Bíblia, ela tem vários textos maravilhosos a respeito da comunhão, que nós não temos como examinar aqui. Mas eu quero deixar para os irmãos as seguintes palavras a respeito da comunhão a partir deste texto. A comunhão traz alegria para o nosso meio como igreja. Se não houver comunhão, cada um fica, sabe, com aquele beiço caído, aquele semblante enrugado, é assim, aquela cara torcida, são expressões, a coisa fica pesada. Irmãos, um ambiente em que não se tem comunhão, é um ambiente extremamente pesado para se fazer as mínimas coisas necessárias, se torna um peso, um desgaste terrível. Mas quando há comunhão, a alegria, está no coração, o ambiente relacional, ele se torna leve, as pessoas têm motivação, a alegria. E é isso que Deus projetou para nós como igreja. A comunhão traz alegria para o nosso meio como igreja. A alegria é uma espécie de termômetro da comunhão. É uma espécie de termômetro da comunhão. Quanto maior a comunhão, mais capacitados estaremos para adorar. Mais capacitados estaremos para adorar. A comunhão nos faz servir uns aos outros. E é isso que nós percebemos neste texto. Uma experiência de alegria, mas também uma experiência de serviço. Basta você olhar para o texto e você vai perceber isso de imediato. A comunhão nos faz servir uns aos outros. Adoramos a Deus por meio do serviço aos irmãos. Este é um ensinamento bíblico. Às vezes nós achamos que adorar significa simplesmente cantar 3, 4 ou 5 cânticos, ter um tempo que nós chamamos de tempo de louvor, e aí a gente fala, agora vamos ficar em pé, agora vamos bater palmas, agora vamos, e a gente acha que isto é em si a adoração. É claro que é um aspecto da experiência da igreja em adorar, sem dúvida alguma, tá bom? Mas o que nós percebemos é que a adoração extrapola esse tempo, este momento, essa prática de somente cantar. Nós adoramos a Deus quando servimos o próximo. Existem tantas outras maneiras que a Bíblia vai apresentar para nós como sendo expressão de adoração e modos de adorar ao Senhor. E esta é uma delas, e que você vê com bastante clareza neste texto. Então, este é um grande ensinamento que o texto apresenta para nós.
A comunhão também, irmãos, ela desbloqueia o fluxo da adoração, fica livre. O fluxo é livre, a comunhão desbloqueia isso e deixa livre a nossa comunicação com o Pai, nossa expressão com o Pai. Eu queria ler com os irmãos a respeito deste desbloqueio do fluxo que Jesus ensina para nós. E vou ler também um texto de Paulo. E eu queria que os irmãos encarassem bem estes textos. Por exemplo, Mateus capítulo 5, 23 e 24. Mateus 5, 23 e 24. Veja Jesus falando a respeito do desbloqueio que a comunhão vai fazer em relação à nossa experiência de adoração. Então, Mateus 5, 23 e 24 vai falar para nós o seguinte. Veja bem, portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, veja o bloqueio. Deixe diante do altar a sua oferta, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Aqui está o desbloqueio. Meus irmãos, não dá para ser adorador, carregando com a gente uma quantidade de feridas, de relacionamentos rompidos, de cara amarrada aqui, cara amarrada ali, e achar que está tudo bem, que agora então podemos levantar as mãos, falar glória a Deus, aleluia, até que você consegue fazer isso. Mas a grande pergunta é, o Pai está recebendo? Portanto, nós precisamos do desbloqueio, nós precisamos, porque a adoração verdadeira, ela nasce de um ambiente desbloqueado, em que as pessoas se relacionam, em que os corações estão livres, um para com o outro. Os irmãos entendem? Vamos fazer a leitura do texto de Paulo, Romanos 15, versículo 6. Veja o que Paulo, inspirado pelo Espírito, está dizendo para nós neste texto. Romanos capítulo 15, versículo 6. Diz assim a palavra: para que vocês, unânimes, essa palavra é importantíssima, unânimes, para que vocês, unânimes, a uma só voz, a ideia de unidade, de estarem de acordo, a uma só voz. Observe a adoração aí, irmãos. Glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está percebendo que a adoração, ela é fruto deste ambiente relacional desbloqueado. E que a comunhão opera este desbloqueio quando nós procuramos consertar nossos relacionamentos, pedir perdão se necessário, mudar nossas atitudes, nossa maneira de agir. Não ficar ferindo o outro, para que haja leveza na nossa vida como igreja. Por isso que a comunhão com os irmãos é um elemento muito importante, para que haja a prática da adoração. Mas quero apresentar para os irmãos um terceiro elemento, com base no texto de Atos, que é dependência de Deus através da oração. O texto de Atos fala muito de oração. Todo o livro de Atos, né, tem textos maravilhosos sobre oração, experiências sobrenaturais maravilhosas a respeito da oração. Mas vamos lá, dependência de Deus através da oração é o terceiro elemento
indispensável à prática da adoração. Orar significa dizer que não somos e não podemos fazer absolutamente nada sem Deus. O livro de Atos vai mostrar para isso. É Deus quem realiza a obra em nós e através de nós. E quando nós oramos, nós estamos dizendo: eu acredito nisto, e é isto que eu vivo na prática. É dependência de Deus. Orar nos torna também sensíveis e acessíveis a Deus. Quando nós oramos, nós nos tornamos acessíveis a Deus e também sensíveis a Ele, para que Ele possa fazer o que Ele quiser através de nossa vida e também em nós. A falta de oração. Eu vou falar isso aqui com bastante clareza e eu queria que você ouvisse com bastante carinho. A falta de oração endurece, desvia e torna insensível o coração para Deus e suas obras. Você quer ver uma pessoa começar a falar de modo atravessado, que você já percebe: opa, o que está acontecendo? É quando esta pessoa para de orar. Você começa a perceber que ela não está se aprofundando com o Senhor. De modo que a oração, ela é fundamental para que a gente permaneça sensível e acessível a Deus e às suas obras em nossa vida e através de nós. Quero apresentar para os irmãos o quarto elemento indispensável à prática da adoração, que é contar para os outros as obras de Deus. A gente chama isso de testemunhar, a gente chama isso de pregar, mas este quarto elemento, contar para as outras pessoas as obras de Deus, ele é muito importante. E aqui eu gostaria de chamar a sua atenção para o que é apresentado para nós já no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, o livro dos Salmos é maravilhoso em mostrar isso para nós, que adorar é contar, que louvar é contar, é anunciar os feitos do Senhor. Mas vou apresentar para os irmãos o Salmo 105, o primeiro versículo. Todo o Salmo 105 fala disso, de contar, todo ele. Mas este primeiro versículo vai trazer para nós de maneira bem direta este ensinamento. Contar para as outras pessoas as obras de Deus. Salmo de número 105, diz assim: deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome. A minha versão bíblica diz assim: tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Eu me baseei essa palavra contar numa outra versão que diz para contar, para falar, para anunciar os feitos do Senhor. É um elemento indispensável à adoração. Então, esta ênfase que nós encontramos aqui neste salmo, e eu disse que está presente em todos os salmos, a ênfase de contar, ela vem para o Novo Testamento e Jesus vai ensinar isso. Não é à toa, quando Jesus cura aquele jovem que estava oprimido por Satanás e manda ele para sua casa, para os seus, para contar, porque essa ideia de anunciar e de contar, ela vem lá do Antigo Testamento. A vocação de Israel era para anunciar a outros povos, e a vocação da igreja é para anunciar os feitos do Senhor. E todo aquele que é convertido, que experimentou a obra do Senhor na sua vida, tem a missão de contar, de anunciar. E este é um elemento da adoração. Quando você prega o Evangelho, quando você anuncia as obras de Deus, você não está simplesmente fazendo uma obra de evangelização, você está adorando a Deus.
Você está adorando a Deus em primeiro lugar. No segundo sentido, você está evangelizando. Você entendeu a relação que nós estamos apresentando aqui para os irmãos? Nós adoramos a Deus quando nós anunciamos as obras do Senhor. E todos podem contar aquilo que experimentou de Deus. Porque a Bíblia fala que todos nós, Igreja do Senhor, somos testemunhas, capacitados pelo Espírito Santo, para falar, amém? Para anunciar, para contar as obras do Senhor, de acordo com Atos 1:8. Não é tarefa só dos pastores. Esta igreja não pode olhar só para o pastor Fernando e achar que o pastor Fernando vai ganhar Caeté para Jesus. Os irmãos costumam orar assim, né? Senhor, usa o pastor para ganhar Caeté para Jesus. Irmãos, não é esse o plano de Deus, tá? Você está orando errado. Não é assim que a gente ora. Porque o mensageiro é você dentro da sua casa, lá no seu trabalho. É você quem vai contar. E assim como fermento na massa, como fermento na massa, o evangelho vai começar a crescer nesta cidade. Mas a gente tem aquela visão errada, religiosa, de que é o pastor, de que é o missionário, é a liderança da igreja que vai fazer isso. E a gente transfere esta responsabilidade que é nossa, como adoradores. Nós não podemos fazer isso. Não é tarefa da liderança, dos pastores, e a força é a força de cada um que entende a sua missão. Contar glorifica a Deus, impacta o coração das pessoas. Toda vez que nós contamos os feitos do Senhor, estamos honrando a Deus, glorificando o seu nome e o seu poder. Toda vez que contamos, isto será como um anzol. Creia nisso, meu querido, será como um anzol no coração daquele que ainda não creu. Ele vai ficar fisgado, porque o evangelho é isso. É este anzol que o indivíduo engole. Em algum momento ele vai ter que dar uma resposta para Deus. Em algum momento ele terá que se posicionar. É impossível alguém engolir este anzol. Mas para isso é preciso que contemos, que falemos, que testemunhemos dos feitos do Senhor. Então, será um anzol no coração de quem ouve. Seu testemunho então vai despertar as pessoas para que elas se aproximem de Deus. Por isso precisamos contar. Palavras finais para os irmãos. A prática da adoração não está ligada ao ritual que utilizamos, mas a atitude do coração diante de Deus está ligada também às ações que desenvolvemos. Ações estas citadas, que nós chamamos de elementos indispensáveis. Está ligado às ações, através das quais nós manifestamos quem é Deus e o que Ele realiza em nossas vidas. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no nosso coração para deixar para os irmãos e que nós, como igreja, possamos meditar nelas, crescer no significado delas e que elas possam conduzir nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.